diz, é um acesso desses investimentos, dessas empresas ao pregão tradicional. Então o que acontece? Ele é um caminho, né, para que essas empresas sejam conhecidas, sejam adequadas, arrumem as suas estruturas para que elas possam vir a ser negociadas no mercado tradicional, esse que a gente conhece. Então existem várias possibilidades de bons investimentos, de oportunidades, a partir do momento em que as empresas pequenas podem vir a se tornar grandes depois que elas tiverem acesso a toda essa fonte de financiamento, pela abertura do capital e pela injeção de recursos, ao terem as suas ações negociadas, primeiro no mercado de acesso, depois no mercado normal, né, no segmento normal de transações. Com relação ao segmento novo, né, de investimentos no exterior, ele pode se dar através de 3 alternativas. Então, é um segmento novo, mas tem 3 novas alternativas de investimentos no exterior. Primeiro são os fundos de investimentos constituídos aqui no Brasil, chamados fundos que tem no nome o sufixo dívida externa. Quando ele tem esse sufixo dívida externa, ele é um fundo que compra no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos da dívida externa brasileira, títulos que o Tesouro Nacional lança no exterior, por isso chama dívida externa. Ele pode também, o investimento do RPPS se dá através de um fundo de investimentos aberto, né, que tem a expressão investimento no exterior. Então ele é um fundo de investimentos aqui no Brasil que investe em fundos de investimentos que existem lá no exterior. Aqui vou usar uma expressão minha, não é uma expressão técnica correta, né, existente, que é um FIC internacional. Né? É um fundo que compra no mínimo 2/3 do seu patrimônio, 67% do seu patrimônio, em cotas de fundos que estão no exterior, pode ser na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. E a terceira possibilidade de investimentos no exterior é um fundo aqui no Brasil que chama BDR Nível 1. BDR Nível 1. O que é isso? BDR é um programa de recibos de ações de empresas estrangeiras que querem serem negociadas aqui no Brasil. É um programa de chegada de ações do exterior para o pregão normal aqui no Brasil. Elas chegam através desse programa denominado BDR. O primeiro nível é onde são negociados recibos de depósitos dessas ações. Tá legal? Ainda no segmento de investimentos também foram tiradas algumas travas, alguns obstáculos, algumas exigências que a 4604 tinha colocado lá em outubro de 2017 foram retiradas. Então isso vai facilitar também o investimento de vocês em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários agora não precisam ter mais 1 ano de existência e presença de 60% nos pregões da Bolsa, né? Isso caiu, essa exigência, então vai aumentar a quantidade de fundos imobiliários que vocês podem investir. Vocês vão passar até a poder investir em fundos imobiliários que estão começando, né? Porque não tem mais essa exigência de ter o que a gente chama de track record, né? De ter um passado onde a gente pudesse averiguar a rentabilidade e aí, no caso, liquidez. Então isso saiu. Os FDICs, aqueles fundos de investimentos em direitos creditórios, caiu a exigência de que as demonstrações financeiras desses fundos tivessem que ser auditadas por auditor independente. Caiu essa exigência também, então é um facilitador aí para o investimento nos FDICs. E nos FIPs, né, que tinha... FIPs são os fundos de investimentos em participações, né? A exigência anterior que caiu foi que antes
cada ativo integrante da carteira do FIP poderia representar, no máximo, 25% do total dos recursos. Ou seja, teria que ter 4 ativos no mínimo dentro da carteira do FIP. Agora isso caiu, pode ter um único ativo, né, dos permitidos para os FIPs. Então isso também vai aumentar a quantidade de FIPs que vocês podem investir, embora as demais exigências que foram estipuladas na 4604 elas continuam sendo válidas, né? Os demais limites permaneceram inalterados, com exceção daqueles RPPS que aderirem ao Progestão, que vão ter aí um aumento de limite dos limites atuais. Nós vamos falar isso como o quarto e último pilar. E também saiu mais uma pequena modificação, mas que vai trazer bastante, na nossa avaliação, bastante, vamos dizer assim, trabalho para vocês, ou um olhar mais criterioso de vocês, é que agora nenhum fundo de investimentos pode ter mais do que 20% dos recursos do RPPS. Mesmo aqueles fundos que são do artigo 71B, aqueles fundos que poderiam ter, que tem 100% da sua carteira em títulos públicos. Vocês podiam comprar tudo num fundo só, que comprar só títulos públicos. Agora vão ter que ter no mínimo 5 fundos. Então, a concentração acima de 20% em fundos de 71B vai ter que ser repartida, vai ter que ser realocada para outros fundos de investimentos. E o quarto pilar que a gente fala é a valorização e a aproximação da legislação com relação ao programa Progestão. O programa Progestão, se eu não me engano, ele começou em 2016, que ele começou a ser discutido lá no CONAPREV, e a versão final dele saiu agora, em janeiro de 2018. Né? E o objetivo é buscar uma certificação para a unidade gestora. Né? Não é para o gestor, é para a instituição, para a unidade gestora, para o RPPS. São 4 níveis, né? Tem o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, e tem exigências que conforme vão sendo cumpridas, você vai galgando, né? Ou já pode mirar que quer ter a certificação nível 2 ou nível 3, enfim. Aí tem que dar uma olhada, um manual bem complexo para ver quais são as exigências que vocês vão ter que fazer em 3 pilares também dentro do Progestão. Governança corporativa, controles internos e educação previdenciária. São os 3 pilares aí do programa. Fazendo um pouquinho mais a abertura desses 3 itens, vou ler aqui algumas coisas que vão ser exigidas em cada um desses. Em controles internos, né, o mapeamento das atividades e das áreas de atuação do RPPS, quer dizer, desenhar como é que é a atuação para investimentos, para concessão de benefício, para atendimento, para esclarecimento de dúvidas. Então é um mapeamento dessas atividades. Manualização dessas atividades. O que é manualização? É fazer um manual, né? Deixar escrito, ter um manual de como é que se concede benefício, como é que se faz o processo de investimentos, como é que se faz a concessão de benefícios, o atendimento a segurados, como é que se faz a compensação previdenciária. Tudo isso vão ter que ter manuais internos que qualquer pessoa que chegue, uma nova equipe numa nova gestão, pegue esse manual e tem ali um manual, né, descrevendo como é que é a atividade, para que não haja perda de eficiência. Capacitação, certificação, controles internos, programa de segurança da informação também são outros exemplos de controles internos que estão no programa. Na área de governança corporativa, planejamento, relatório da gestão atuarial, código de ética da unidade gestora, política previdenciária, política de investimentos, definição de limites e alçadas, que agora está na 4695, auditoria e gestão de pessoas. A nível de
do pilar de educação previdenciária, vocês vão ter que elaborar um plano de ação de capacitação e ações de diálogo, né, com os segurados e a sociedade, né? Então, a unidade gestora, o RPPS, vai ter que ter um plano de comunicação com toda a sociedade municipal ou estadual. Tá? Então, para cada um desses níveis, né, os investimentos, como eu disse, né, então são 4 níveis do Progestão. Conforme você for atingindo esses níveis, você vai ganhando aumento de limites, basicamente de 5%, né, dos limites dos investimentos em renda fixa e renda variável, conforme você vai subindo, vai se elevando, né? Nível 1 mais 5%, nível 2 mais 5%, e assim sucessivamente. São várias combinações, eu não quero aqui entrar em limite, mas basicamente quem tem mais limite, quem tem mais nível no Progestão tem mais limite de aplicação nas alternativas de investimentos. Por fim, né, vou falar aqui quatro aspectos das nossas conclusões sobre a 4695. Faz sentido para a gente os RPPS terem uma legislação específica para eles, até porque eles são diferentes de todos os outros investidores que estão no mercado. Eles são investidores que investem em recursos públicos. Então eles são investidores de longo prazo, mas completamente diferentes de todos os outros presentes no mercado. Então faz sentido para a gente que eles tenham uma legislação específica de investimentos para eles. Embora ela seja específica, ela está se direcionando, está sendo bem posicionada na direção do que hoje já tem para as fundações, para as entidades fechadas de previdência complementar e para as entidades abertas de previdência também, né? Que são esses planos de previdência que algumas instituições financeiras oferecem. A resolução foi resultado de inúmeros problemas, perdas de recursos. Alguns RPPS tiveram perdas severas. Nós tivemos gestores e prefeitos e ex-prefeitos presos por conta de atuações fraudulentas, né? Muita perda de recurso previdenciário, comprometendo o futuro, né, dos atuais servidores, bem como dos futuros, né? Alguns RPPS tiveram perdas enormes de recursos que obviamente vão comprometer todo o seu equilíbrio atuarial e financeiro, dinheiro depositado, né? Aqueles 11% que você é descontado no seu RPPS. Então isso foi um grande motivador da 4695. Apesar disso, houve uma expansão de limite, né? A gente tem investimento no exterior através de 3 canais. Os fundos de ações mercado de acesso é uma alternativa nova. Todas as outras foram mantidas e foram tiradas travas, né, exigências que eram, vamos dizer assim, dificultadoras dos investimentos nos fundos imobiliários, FDICs e nos FIPs. E a resolução, ela valorizou a ética, a boa gestão, a transparência, os controles internos. Enfim, tudo isso não é para ser mais burocrático nem nada, é para proteger o seu futuro previdenciário, o futuro previdenciário dos seus filhos, o futuro previdenciário das próximas gerações de servidores públicos aí do seu município. Tá legal? Esse é um resumo filosófico, esse, né? A gente já está aí com quase 37 minutos. Espero ter esclarecido. Nós estamos aí à disposição para outros esclarecimentos. Podem fazer contato aqui com a gente e a gente bate um papo sobre maiores detalhes. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.